Boa noite, presidente Flávio Carvalho, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham através dos diversos meios de comunicação. Hoje eu não iria fazer uso da tribuna, mas me senti obrigado a fazer uso da palavra, presidente. E para começar, eu vou usar o final da fala do vereador Binga, do vereador Jurandir, que é exatamente o que eu penso, que jamais, num momento como esse, essa questão de saúde pública pode ser usada como discurso político. E hoje, infelizmente, eu senti que esbarrou um pouco quando foi citado pelo vereador Nelson um discurso. No começo, concordei com algumas coisas que Nelson disse, mas discordei quando tentou se levar pelo lado essencialmente político da coisa. Um discurso que beira um discurso de campanha. E nós estamos numa pandemia. A eleição vai ser adiada um pouquinho, pelo jeito. Então, é um discurso que é usado em campanha. Isso daí é válido dentro de um certo momento, mas não dentro dessa questão de saúde pública. Quando tenta se ligar, não, porque é tal partido, PSDB, e não. Existe uma coisa que é o bom senso, e a gente sabe que nenhum prefeito ou prefeitos irão conseguir se reunir nesse momento com o governador do estado de São Paulo. Não vai conseguir se reunir. A gente não consegue. Se a gente ligar para o deputado que a gente tem parceria, viu, precisa ir marcar no seu gabinete, não vai receber a gente também. Então é assim, nós somos tão importantes quanto o poder executivo. Nós somos um poder, o poder legislativo, que por sinal tem a maior representatividade entre a população. Aqui nós somos em 13. Nós somos tão responsáveis quanto o prefeito, seja ele quem for. As pessoas que aqui estão são tão responsáveis quanto. A gente tem que assumir a responsabilidade. A gente não pode ficar apontando. Nós somos responsáveis pelo que está acontecendo em Capivari. O que o prefeito faz, o que ele gasta, passa pela Câmara antes. Nós aprovamos. E eu costumo dizer ainda que nós vivemos no Brasil um parlamentarismo velado. Porque quem manda no país é o poder legislativo, em todas as esferas. Em todas as esferas. Se o presidente da Câmara não quiser pautar um projeto aqui, é prerrogativa dele. Se ele falar, esse projeto vai esperar a semana que vem, é prerrogativa do presidente da Câmara pautar o projeto. Então, pode falar, vereador. O senhor está totalmente equivocado. Eu peço desculpa a respeito ao seu posicionamento. Eu não citei nada no tom de politicagem. Entendo perfeitamente, concordo perfeitamente que a gente não devemos usar esse momento de pandemia para aspecto político, mas simplesmente ressaltei devido à liberdade. Uma coisa, não, vereador, é a liberdade que eu tenho com o deputado André do Prado, e outra, o senhor com o deputado Roberto Moraes. Eu não tenho a mesma afinidade que o senhor tem com o Roberto Moraes, que somente o senhor tem. Referia isso a respeito do prefeito Rodrigo, por ser do PSDB, por fazer parte da mesma ala. É bem mais fácil uma fala, uma ligação do prefeito entrar em contato com a secretaria, com o responsável, marcar agenda com o governador, com qualquer outra pessoa que não tem esse mesmo acesso. Eu referi a respeito da liberdade que tem
de ambas as pessoas. Eu referia a respeito da minha pessoa com o André do Prado e a pessoa do senhor com o Roberto Moraes. São totalmente distintas esse tipo de contato de marcar uma agenda, ou se for para falar. Eu referia a isso, mas não sequer se tratando do aspecto de politicagem. E eu ressaltei por quê? Infelizmente, ressalto mais uma vez, infelizmente, eu só tenho conhecimento que a nossa microrregião não discutiu o assunto com o governador. Nós temos 4 prefeitos, e nesses 4 prefeitos temos um, que é do meu próprio partido, que é a prefeita Ruth de Mambuca, sequer se reuniram, ou se pediram, sei lá se pediram, que eu não teve nota nenhuma a respeito disso. E citei o prefeito Rodrigo porque ele é líder, ele faz parte do PSDB, o governo do Estado é do PSDB. A afinidade é maior do que qualquer outro. Então, eu acredito que falta uma boa vontade a respeito disso aí. Agora, concordo que a Câmara de Vereadores aqui, na prerrogativa do presidente, também pode agendar essa discussão com o governo do Estado. Mas a prerrogativa, como se tratando de executivo, acredito que o passo seria muito mais melhor e mais confiáveis. Nelson, com todo o respeito e amizade que temos um com o outro, eu entendo, não falei politicagem, falei que determinado momento é até válido o discurso, mas no momento de pandemia, eu coloquei a minha posição de discordância, porque na maneira que você colocou, até está registrado na casa, você pode ouvir depois, o prefeito não fala com o governador, poderia marcar, tudo bem, existe um relacionamento mais estreito, pode até existir, só que não consegue nesse momento, inclusive os encontros que tiveram foram por videoconferência, esses encontros existiram. Então, existe o contato com o governo do Estado, porém, eu concordo com vários vereadores, se não for a totalidade aqui, de como o Estado está tratando essa questão da pandemia. E Capivari fica incluído nessa situação. Então, eu vou colocar alguns dados aqui, rapidamente, presidente, até para elucidar algumas situações, porque quanto que o Estado manda para a cidade? Quanto custa uma UTI de Covid? Então, são essas questões que são importantes a gente colocar também. O governo do Estado está mandando R$220 por pessoa. Minto, R$4 por pessoa, por habitante. Capivari recebeu R$220 mil. Temos em torno aí de 50 mil habitantes. R$4. Se a gente pegar o estado inteiro de São Paulo, que a gente tem aí uns 45, eu falo que 1/4 do país mora no estado de São Paulo, temos 45 milhões de habitantes, Nilton. Então, se a gente fizer as contas, acho que chega aí próximo de uns 10 bilhões, que era o que eu estava calculando lá. Para o estado inteiro. Só para vocês terem ideia, fazer uma comparação, no primeiro mandato eu fui numa assinatura de convênio no estado de São Paulo, lá no Palácio. Primeiro mandato, 2013 a 2016, acho que foi 2015, 2016. Em emendas, estava sendo distribuído 5 bilhões de reais. Em emendas, não contemplava o estado inteiro. Então, no momento de pandemia, 10 bilhões para o Estado, sinto muito, não fecha a conta. Não fecha a conta. Uma UTI Covid custa R$3.500 a diária. O Estado ofereceu para mandar para Capivari R$1.600. Custa R$3.500. O Estado falou, não, colabora com R$1.600. Gente, impossível. E vocês ainda têm que se responsabilizar por todo o pessoal, que daria em torno de mais 250 mil por mês de despesa. Gente, isso daí é piada. Eu acho assim, vereador Matheus, até nós falamos sessão passada sobre o hospital de campanha do atendimento do Covid. Eu tenho certeza que todos nós, se estivéssemos sentados na cadeira de prefeito, nós faríamos da mesma maneira, buscar a prevenção, porque a gente sabe, até por conviver já na vida pública, que a prevenção, o custo é menor do que você chegar numa situação.
Agora, num estouro de casos, já vou encerrar, presidente, num estouro de Mais um casos minuto. em Capivari, fica difícil, fica muito difícil. Temos 28 respiradores na cidade, 20 leitos de UTI. 10 foram feitos já no início da pandemia. Tínhamos 10, foram providenciados mais 10 junto ao convênio do município com a Unimed. 20 leitos, podendo chegar a 28. Não vou poder conceder a parte, Nelson, preciso terminar minha fala. 20 leitos, 28 respiradores, se precisar chega a 28 leitos. UTI, 20 leitos UTI. 20 leitos UTI, Unimed. Unimed, convênio prefeitura com Unimed. E 28 respiradores. Tem cidades maiores que a nossa, que não tem respirador e nem UTI. Não posso falar isso para você, estou falando o número de leitos. Eu estou falando o número de leitos UTI, não sei se tem pessoas no UTI, quantas tem, isso eu não posso falar. Já termino, presidente, peço só, é de interesse de todos. E é usada uma conta estatística que o próprio governo federal usa. Considera 1% da população infectada. 1%. Capivari, em torno de 5 mil pessoas. Desse 1%, 80% leve, 15% moderado e 5% grave. Você conta o leito em cima dos 5%. Daria 25 leitos. 50 mil, 1% 5 mil, dos 5 mil, grave, 50. 25. Então, isso é feito em cima de toda uma estatística baseada no governo federal. E é o que Capivari está seguindo e estamos dentro das normas. Isso é importante deixar claro. O que nós estamos vendo, gente, e isso nós temos que falar, nós não podemos nessa hora ficar preocupado, pode ter gente que não goste, se tiver eleição pode ter gente que perca a voto. Não, gente, não pode pensar nisso daí. Nós temos que falar, todos os vereadores, a população, grande parte, não está prevenindo. Nós não podemos descarregar só nas costas do poder público. O sucesso do combate depende 90% da população. A gente tem que sair de casa para o necessário, tem que ir para lugares controlados. Alguns vereadores falaram, não precisa ir a família inteira, vai um e usa máscara. Dá uma volta na rua hoje no centro. Quanta gente sem máscara! Todo mundo está preocupado. Vamos usar máscara, gente. Vamos tomar cuidado. Não vamos aglomerar. Se sair fora do controle, não é Capivari. É o mundo inteiro. Tem gente que que fez o dever de casa, está começando a caminhar um pouquinho melhor. Vamos fazer o nosso também, aqui em Capivari e no Brasil inteiro. É o que eu tinha para falar, presidente.